Olá, sejam todas e todas bem-vindos ao Extraordinários, o podcast da MPDC que conta as histórias do Porto de Maputo e partilha conhecimento através das suas pessoas. O meu nome é Soraya Abdullah e o meu convidado de hoje é poupado nas palavras, mas quando fala diz sempre a coisa certa. Aqui dentro ele é chamado de Bill Gates porque muitas das soluções tecnológicas desta empresa passaram pelas mãos e pela cabeça dele. Então vou dar as boas-vindas ao Abdul Badrum. Bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Soraya. Badrum, há pouco tempo nós fizemos uma campanha de comunicação em que explicávamos ou pedíamos às pessoas para explicarem a sua profissão como se estivesse a explicar a uma criança. A tua profissão é assim um bocado complicada, então tenta lá explicar o que é que tu fazes aqui na MPDC. Bem, uma pergunta desafiadora essa, mas é sempre difícil explicar em palavras simples. Mas estando no ambiente portuário, podemos pensar num porto como se fosse uma casa grande, onde os navios vêm, atracam e trazem muita coisa para nós, para o país, e que essa carga, os navios, precisa ser recebida, descarregada e depois distribuídas, né? Pelos mercados, até pode chegar nas nossas próprias casas. Então, o meu trabalho no Porto, basicamente, é um trabalho, uma espécie de um mágico. Portanto, uso informática ou sistemas para tornar esse trabalho cada vez mais fácil e com menos papel, mais rápido e mais inteligente. Basicamente é isso que eu faço no Porto. Portanto, digitalizar os processos e automatizá-lo para tornar o trabalho dos nossos colegas portuários cada vez mais simples, rápido e com menos erros, de forma inteligente. Então vais tirando da tua manga sistemas, é isso, né? Como um mágico. Tu estudaste Engenharia Informática. Estudei Informática, portanto há uma diferença entre Engenharia Informática e Informática. Portanto, eu estudei Informática na UEM. Ok. Eu não sei se tu conheces essa história, mas eu sei que quando tu foste entrevistado para a MPDC, a primeira entrevista não correu muito bem, porque tu eras muito calado. Então eles achavam que tu talvez não tivesses capacidade. Sabias disso? Sim, fiquei a saber. Esse feedback chegou até mim depois de eu ter sido admitido, depois de alguns meses já a trabalhar para a MPDC. E depois puseram-te a fazer os testes psicométricos. E o que é que aconteceu? Tens noção? Tem uma coisa engraçada durante o processo da candidatura. Eu, quando vi as entrevistas, os outros candidatos, por acaso, eram meus ex-colegas de faculdade. E um deles, quando me viu sentado na sala de espera a sair da entrevista, ele foi claro. Ele disse: esse emprego já é teu. Portanto, muito antes de eu ser entrevistado. Portanto, os colegas que estavam a concorrer comigo já reconheciam as minhas habilidades e que até um deles afirmou que o emprego já era meu muito antes da minha entrevista. Portanto, eu nunca tive dúvida. Se calhar o meu perfil na altura não transmitia muita confiança, mas quem conhecia as minhas habilidades e capacidades já não tinha dúvidas em relação a isso. Tanto que nos testes psicotécnicos passamos todos por eles. E acho que os testes nos revelaram exatamente, o real estavas potencial. destinado a ocupar esta posição. Exato. E eu sei que tu fazias uma coisa completamente diferente na tua vida passada. Imaginavas no futuro que ias alguma vez fazer o que fazes hoje aqui na MPDC? Não, primeiro porque quando eu fiz informática na UEM nem sequer tinha noção do que o informático podia fazer no seu perfil. Mas quando eu comecei a fazer a formação, eu fui-me apercebendo que não, afinal eu vou lidar com computadores, vou desenhar sistema para tornar, digamos, a vida das pessoas ou das empresas cada vez mais fácil. Reduzir complexidade, trazer agilidade nos processos empresariais. Mas o que eu não imaginava é que um dia iria trabalhar no Porto de Maputo. E hoje em dia sinto-me orgulhoso por saber que o meu trabalho no Porto de Maputo torna, digamos, a vida do país cada vez mais fácil. Portanto, o Porto basicamente é o hub, é onde as coisas chegam e depois são distribuídas. E o trabalho que eu faço é mesmo esse, tornar esse trabalho dos trabalhadores portuários cada vez mais eficiente. Isso
é um orgulho para mim e poder contribuir com essa componente de transformação digital ou trazer bases tecnológicas que tornam o trabalho do Porto mais eficiente e automaticamente trazer, digamos, mais valia para o país no seu todo. Como é que foi esse caminho? Porque vocês fizeram um caminho para ir desenvolvendo sistemas, não foi o trabalho de mágico não foi do dia para a noite, de repente, acordar com esta casa cheia de sistemas. Exatamente. Não, o caminho foi longo, foi uma jornada, na verdade. Eu me recordo quando eu cheguei no Porto de Maputo, eu vinha numa posição que era de administrador de base de dados, onde nos primeiros 3 meses eu desempenhava essa função, mas não estava muito satisfeito, não tinha desafios suficientes para continuar motivado e abraçar a causa, e calhou na altura, 3 meses depois, até tive uma oferta para voltar onde eu estava antes, no meu trabalho anterior, e foi nessa altura que foi-me desafiado, olha, tens carta branca para inovar, né? Eu me recordo que o CEO na altura até disse, olha, seja lá um Iniesta, não espera, nós te entregamos a bola, faça a distribuição do jogo e nós não queremos te dar trabalho, diga-nos o que nós temos que fazer. É aí onde nasceu o desafio. Foi onde eu percebi que, afinal de contas, tinha espaço para inovar, tinha espaço para trazer soluções mais interessantes, e começamos nessa altura a fazer transformação digital, mas era tudo feito de forma ad hoc. Havia um problema numa área, nós desenhávamos uma solução para resolver um problema, ora digitalização, integração ou saída do papel para sistemas, mas era tudo de forma ad hoc, não tínhamos um horizonte e um plano. Se nos perguntassem na altura o que é que vem a seguir, nós não tínhamos. E fomos trabalhando dessa forma, e à medida que fomos ganhando maturidade, vimos necessidade de sentar e alinhar isso e definir um roadmap, uma espécie de plano diretor de onde que pudesse nos conduzir, mas também alinhado com a estratégia geral da empresa. Estar a desenhar sistemas ou digitalizar processos de forma isolada, isso é um risco grande, porque depois torna-se difícil integrar essas soluções. Então era necessário sentar e definir uma base para servir de suporte para esse processo todo de transformação digital que nós estamos a levar a cabo hoje. Portanto, foi uma jornada, começou de uma maneira não muito estruturada, e hoje já estamos numa estrutura mais ou menos estabelecida e estamos a fazer a transformação dirigidos por um plano diretor. Vocês, na altura, a vossa equipa tinha quantas pessoas? Quando eu cheguei na MPDC, éramos 3. Não, eram 3, eu juntei-me a equipa, era o 4, mas de regressar que dos 3 que estavam, na verdade todos estavam na área de infraestrutura, ou estavam na área de suporte, ou então na área de infraestrutura. Portanto, na área de sistemas ou digitalização, quase que não tinha ninguém, eu fui o primeiro. Então, quando nos foi dada essa liberdade de começarmos a trazer soluções digitais, foi aí onde nós começamos a montar a nossa equipe. Obviamente, essa equipe sempre cresceu em coordenação com a equipe que já estava aqui antes da nossa chegada. Então, fomos montando uma equipe em função dessa demanda toda, né? Fomos desafiando, os trabalhos surgiam e havia necessidade de termos uma equipe capaz de responder à demanda, e fomos crescendo, e hoje somos uma equipe mais ou menos completa para dar vazão àquilo que é a ambição, né, de transformar o Porto para um Porto mais inteligente, mais integrado, cada vez mais tecnológico, e estamos hoje com uma equipe mais ou menos de 19 pessoas. Portanto, num universo... Já são mais do que uma equipa de futebol. Exatamente. Exato. Então, uma das coisas que o Porto também se orgulha é o facto dos nossos sistemas serem todos desenhados in-house, por essa mesma equipa. Como é que é possível vocês continuarem a garantir que a equipa traz inovação? Bem, a ideia de fazermos desenvolvimento in-house está muito alinhada com aquilo que é a dinâmica do nosso negócio, o negócio principal da MPDC, que a cada dia muda. Portanto, há exigências por parte dos clientes ou dos diferentes stakeholders da cadeia logística portuária que nos obrigam a ter sistemas cada vez mais ágeis. Então, a capacidade de nós nos adaptarmos a essas mudanças com mais celeridade é que motiva essa iniciativa de nós desenvolvermos in-house. Portanto, mais o tempo de resposta e também o conhecimento do processo de negócio. Quando alguém tem que desenhar um sistema, mas que esteja fora do teu processo de negócio, leva mais tempo. E reagir a uma emergência, que pode ser um fator
de competição pode ser fatal quando depende de terceiros. Então, os processos de porto são muito específicos, mudam a cada dia. Então, a ideia de nós desenvolvermos in-house é podermos manter, temos ownership das nossas soluções, podemos ajustá-las sempre que for necessário e a rapidez com que nós fazemos isso. Ainda hoje, até estávamos a discutir isso numa reunião, onde é preciso fazer ajustes num processo de faturação. Um processo tão crítico que, se tivéssemos que depender de soluções já existentes no mercado, era um processo que levaria tempo, para além de custos envolvidos. O custo-benefício sempre é analisado, mas a capacidade de nós ajustarmos in-house é uma mais-valia. Agora, como é que nós continuamos motivados? É mesmo pelo desafio. Eu acho que a nossa equipe é muito jovem, nós apostamos muito em jovens moçambicanos e damos espaço para eles inovar. Portanto, não há aqui orientações rígidas de que, olha, deve ser assim. Então, essa equipe está livre de trazer soluções inovadoras, trazer tecnologias que devem ser estudadas em grupo e aplicadas para melhor servir o negócio. Isso mantém a equipe cada vez mais motivada e sobretudo as soluções que são desenhadas por essa equipe jovem são soluções utilizadas. Portanto, eles conseguem ver as suas soluções a serem usadas no dia a dia e servem de tomadas de decisões operacionais, decisões estratégicas, são tomadas a partir de dados produzidos por essas soluções. Portanto, era isso que eu te ia perguntar. Qual é o impacto visível que vocês veem desta transformação digital que é operada todos os dias aqui dentro do Porto? Eu acho que um dos principais indicadores vai ser a questão de competitividade, a confiança que nós temos por parte dos clientes. Os nossos clientes são cada vez mais confiantes em relação aos nossos processos por causa da digitalização. Houve uma altura que os clientes estavam constantemente connosco a tentar ver como é que nós fazemos as coisas, mas quando nós fomos introduzindo, digamos, as soluções digitais que lhes dão visibilidade, aumentou a confiança e eles estão mais tranquilos agora e até têm acesso à informação em tempo real. Portanto, um dos principais ganhos é essa capacidade de monitorar as operações em tempo real e tomar decisões operacionais que vão, digamos, aumentar a produtividade e eficiência no processo todo operacional. Portanto, esse é um dos grandes ganhos que nós temos, a capacidade de podermos rastrear todo o nosso processo, ver onde corre bem, onde corre mal e corrigir antecipadamente antes que isso vire problemas. Padro, quando tu falas em visibilidade por parte dos clientes, o que é que tu queres dizer exatamente? A visibilidade por parte dos clientes refere-me à capacidade que eles passam a ter de fazer acompanhamento da sua carga, desde a origem até ela embarcar no navio. Portanto, eles têm acesso a toda a informação, sabem quando o seu caminhão chegou na fronteira, se já foi despachado, se está a caminho do porto, se já foi atendido, se já descarregou. E quando a carga é embarcada também fazem acompanhamento em tempo real, portanto têm acesso de forma periódica aos relatórios de embarque. Eles sentados nos seus escritórios já não dependem, conseguem fazer acompanhamento disso. À semelhança da parte ferroviária, onde outrora nós não conseguíamos, éramos surpreendidos por comboios aqui que enchiam a entrada do porto, mas agora já fazemos acompanhamento, temos acesso em tempo real à informação de onde é que os caminhões estão, aliás os vagões estão, em que estação estão, a que horas estima-se chegarem na próxima estação, a que horas estima-se chegar no porto, e há uma integração com os caminhos de ferro, portanto, que fazem as operações ferroviárias de fornecimento e retirada dos vagões. Então, todos têm visibilidade da mesma informação e fazem acompanhamento e tornam-se mais eficientes, porque programam as operações com antecedência, fornecem e retiram os vagões de forma mais eficiente, e acelerando as operações e a rotação da carga. E como nós temos esse problema de limitação do espaço físico, o porto já não tem como crescer muito fisicamente, tornarmos mais eficientes vai ajudar-nos a aumentar a capacidade do porto e atingirmos os nossos objetivos estratégicos. Então, esse poder que os dados nos dão, de nós podermos fazer acompanhamento, tomar decisões operacionais em tempo real, é que vai nos tornar cada vez mais eficientes e podemos responder à demanda do mercado. Nós já não podemos crescer fisicamente, então vamos usar os sistemas para nos tornarmos mais eficientes e criarmos mais capacidade do porto. Tu falaste-me dessa capacidade de resposta em tempos de crise. Dá-me lá um exemplo, porque eu sei que tu tens vários. Dá-me pelo menos um exemplo de um sistema que vocês tenham desenhado num curto espaço de tempo para resolver um problema que tinha que ser resolvido na hora. Um sistema que me vem em mente agora, que acho que é de grande importância, é o trabalho que nós fizemos em conjunto com as alfândegas na altura do Covid. Nós vimos o movimento de caminhões
que vinha para o Porto de Maputo na altura do Covid reduziu drasticamente. Caminhões que deviam fazer na altura por volta de 22 viagens por mês, vimos a descerem para 10 viagens por mês. Isso, consequentemente, obviamente, o volume que nós recebíamos caiu, mais que metade, e afetou, digamos, os nossos objetivos desse ano. Então era preciso nos inovarmos. Então fomos identificando vários aspectos dentro do processo da fronteira que podiam estar a contribuir negativamente para essa redução do movimento de caminhões e volumes, e fizemos um trabalho conjunto com as alfândegas que consistiu em integrar o nosso sistema. Essa é uma das vantagens de estarmos digitalizados. Tendo os sistemas, os dados, digamos, sistematizados, é possível em tempo real trocar esses dados com outras entidades. Então, na altura, eu me recordo que os caminhões, a maioria dos caminhões que nós recebemos são sul-africanos. Eles, quando entram no país, devem ter uma licença de importação temporária. E na altura, para além de aplicar a licença, tinham que pagar. Portanto, não passavam da fronteira sem ter a licença e sem efetuar o pagamento. Só esse processo fazia com que os caminhões ficassem horas ou mesmo dias na fronteira. É isso que reduzia a sua rotação. Então, nós vimos uma oportunidade de integrar os dois sistemas, uma vez que nós já temos os dados com antecedência. Os nossos clientes enviam-nos, assim que os caminhões são despachados na mina, de forma automática enviam-nos, nós partilhamos esses dados com as alfândegas para efeitos de geração dessas declarações de forma antecipada, e quando essas declarações eram cobradas, nós até intermediamos o processo de pagamento, que acontecia em frações de segundos. Em menos de 5 segundos nós conseguíamos pagar as declarações em nome dos transportadores. E os caminhões chegavam na fronteira com todo o processo tramitado, não perdiam tempo e seguiam a sua viagem. E isso ajudou-nos a recuperar o volume que nós perdemos. Vimos os caminhões paulatinamente a voltarem para o número normal de rotações. Em menos de 2, 3 meses já estavam a voltar a 15 viagens, e hoje já estamos num ciclo normal e continuamos a intermediar, mesmo fora da crise do Covid, continuamos a intermediar esse processo, e há muita aderência. Mais de 90% dos caminhões que vêm já aderiram a essa solução. É um sistema que veio para ficar e traz benefícios, garante-nos mais rotação, mais volume, e alinhado com aquilo que é o nosso objetivo de fazer milhões de toneladas até... E acho que há um elemento ainda mais importante aqui, é que os motoristas deixaram de ficar horas e horas e horas à espera na fronteira. E esse elemento humano é extremamente importante em todas as soluções tecnológicas. Fala-se muito quando se impõe sistemas numa empresa em processos, existe perda de mão de obra ou que os sistemas vão substituir as pessoas. O que é que tem acontecido aqui na MPDC? Na MPDC nós fazemos diferente. É verdade que quando se fala de automação, digitalização, há sempre aquela percepção de que as pessoas vão perder postos de trabalho, mas nós olhamos isso como uma oportunidade de transformação. Em vez das pessoas perderem os seus postos de trabalho, eles são transformados. Portanto, há uma capacitação que é feita para as pessoas poderem acompanhar a transformação digital. Aquelas que não podem ser transformadas, elas são alocadas em outras áreas onde podem usar a sua capacidade de tomada de decisão, de análise, para tomar decisões que dependem mais de humanos. Portanto, nós não despedimos as pessoas, transformamos. Portanto, a nossa meta é requalificamos as pessoas para acompanharem a transformação. A tecnologia, na verdade, é baseada em pessoas e é feita para pessoas. E essas soluções que nós desenhamos, elas devem ser vistas como ferramentas para as pessoas fazerem o seu trabalho cada vez mais rápido, mais inteligente, com menos erros, menos papel, e trazer eficiências e aumentar a produtividade. Portanto, nós olhamos para as soluções como ferramentas para as pessoas. Portanto, ninguém perde emprego por causa da transformação digital. Ferramentas inteligentes. E por falar em inteligência, hoje em dia fala-se muito sobre inteligência artificial. Nós já estamos a usar a inteligência artificial? Vamos usar a inteligência artificial? E se sim, como? A inteligência artificial não é do futuro, já estamos a viver a era de inteligência artificial. Nós, no Porto de Maputo, ainda estamos numa fase embrionária, ainda estamos a começar a abraçar a inteligência artificial. Eu já vou falar na área do desenvolvimento de software. Nós já aplicamos a inteligência artificial para aumentar a produtividade. Para nós desenvolvermos uma solução digital, obviamente há um tempo.
alocado a isso em função dos recursos. Então, a inteligência artificial nós aplicamos para acelerar a produtividade. Conseguimos comprimir o tempo de entrega graças à utilização de ferramentas de inteligência artificial no nosso processo de desenvolvimento. Mas também estamos a trabalhar em provas de conceito para começarmos a aplicar, digamos, inteligência artificial na área de análise de dados, área operacional, análise de equipamentos. Estamos numa fase embrionária, mas esse é o caminho, não é o futuro, é agora que nós temos que nos adaptar e começarmos a usar. Mas temos que usar com um propósito. Para muita gente corre para ir aplicar inteligência artificial só porque é bonito, mas não, é preciso ter um propósito, é preciso saber o valor que adiciona em cada setor onde nós vamos aplicar. É por isso que nós vimos vantagem em começar no setor de desenvolvimento para comprimir o tempo de entrega. Portanto, produzimos código de software mais rápido do que antes, graças à inteligência artificial. E temos um plano na nossa estratégia, que é continuar a explorar as opções que temos de inteligência artificial para aplicarmos em todos os processos portuários. Ok. Como é que nós vemos o futuro aqui, em termos de sistemas de aplicação de tecnologia? Como é que está desenhado esse futuro? Bem, o futuro do Porto de Maputo em relação à tecnologia está alinhado com aquilo que é a estratégia geral da empresa. Como eu disse no início, era tudo feito de forma ad hoc, mas houve um momento que nós sentamos e tivemos que desenhar um master plan de IT que estivesse alinhado com o master plan da empresa no seu todo. O que se pretende do Porto de Maputo no futuro é que seja um porto cada vez mais integrado, mais moderno, mais inteligente, baseado em tecnologia, uso de inteligência artificial, internet das coisas, big data. Nós queremos evoluir por aí. E graças a Deus, a nossa liderança compra essa ideia. Portanto, que hoje a área de tecnologia de informação não é só vista como uma área de suporte, é uma arma estratégica, tanto que a digitalização até já passou a ser um pilar na estratégia da empresa. Então, logo, nós estamos nessa jornada de transformação, vamos continuar a fazer transformação digital, implementar tecnologias para garantir que o porto torne-se mais competitivo e seja inteligente, baseado em tecnologia. Esse é o futuro do Porto. Portanto, temos que ser um fator diferenciador na região, onde as nossas operações não são só baseadas em infraestruturas físicas, mas também em infraestruturas digitais que nos tornam mais competitivos em relação aos concorrentes. Nós estamos atentos àquilo que se passa lá fora? Estamos, sim, estamos atentos e estamos a fazer o acompanhamento. É a razão pela qual nós trouxemos o pilar da digitalização na nossa estratégia. Portanto, é um pilar forte e nós queremos apostar nisso e vamos continuar a apostar na digitalização para otimizar, reduzir custos, aumentar a produtividade e sermos um fator diferenciador para os clientes, poderem escolher o Porto de Maputo não só pela sua localização geográfica, mas também pela forma como tramita os seus processos de forma transparente, essa capacidade de rastrear os processos, ter acesso aos dados em tempo real, tomar decisões em tempo real, esse vai ser o fator diferenciador. Eu vejo, sinto orgulho que tu tens nesse trabalho que tens desenvolvido. Como é que o resto da equipa se sente? Tens noção? Sim, nós temos trabalhado de uma forma aberta a nível da nossa equipe. No dia que vocês puderem visitar o nosso dia a dia de trabalho, há de reparar que não há formalismo. Portanto, as soluções não são do topo, não são minhas, são soluções da equipe. Portanto, cada um tem ownership da sua solução. Portanto, todo mundo sente-se orgulhoso por estar a desenvolver uma solução. Portanto, não é só one man show. Portanto, é um trabalho de equipe e todo mundo está a contribuir e tem noção do seu nível de contribuição. E eu acho que é isso que continua a motivar. É por isso que temos uma equipe, eu orgulho-me hoje de ter uma equipe muito dinâmica, que se entrega, que veste a camisola. Onde tens uma equipe com elementos que vestem a camisola é sinal de motivação, é sinal de que todos estamos a contribuir para a mesma causa e acho que esse vai ser digamos, o fator crítico para continuarmos nessa jornada e trazermos soluções mais vivas. E até tem soluções que já vieram de fora também. Sim, temos soluções que vieram de fora. A inovação, na verdade, é o que nos pilota no nosso dia a dia. Para além da inovação interna, a nível da equipe, nós já fizemos experiências no passado onde procuramos olhar para fora da caixa, né? Procuramos lá fora soluções, fomos procurar jovens empreendedores que pudessem
juntamente connosco, co-criar soluções digitais. E foi nessa altura, acho que foi em 2019, lançamos o programa Innovate, onde a ideia era procurar jovens empreendedores capacitados que pudessem criar soluções connosco. Uma das soluções que está em uso agora, que é a solução de visitas ao porto, de marcação de visitas, entradas e saídas no porto, foi desenvolvida por uma equipe que saiu deste programa, onde várias pessoas concorreram, equipes formaram-se e venceram o concurso e conjuntamente connosco criaram soluções digitais. E uma das soluções está em uso. E acho que foi uma boa experiência e nós até temos em mente que precisamos repetir esse tipo de iniciativas. Ainda estamos nesta fase a nos organizarmos. Muito provavelmente a gente tem que voltar ao mercado e procurar alternativas para... Porque se nós olharmos para o nosso master plan, há um rol de processos, todos eles processos administrativos, operacionais, que vão carecer de digitalização e integração. E nem tudo nós vamos poder desenvolver in-house. Isso é que fique claro que apesar de desenharmos as soluções core in-house, não significa que tudo vamos reinventar a roda. Portanto, vamos sempre olhar para o mercado, algumas soluções vamos fazer outsource, as outras vamos co-criar com o mercado, e é aí onde acho que ainda há a oportunidade de voltarmos ao mercado e criarmos programas para os jovens, né, que vão nos ajudar a alcançar os nossos objetivos, que é otimizar os processos, mas também capacitar os jovens. Uma das vantagens desse projeto foi não só a solução criada por eles, juntamente connosco, que está em uso, mas também a capacitação que nós demos a eles. Durante esse processo todo, eles foram, digamos, sofreram uma mentoria, portanto, eram supervisionados por uma equipe mais experiente, então muito rapidamente conseguiram entrar no mercado. E alguns desses jovens até foram empregos aqui na MPDC, mas por conta dessa preparação até tiveram oportunidades. Eu sei que dois deles já até estão a trabalhar em empresas internacionais. Portanto, saíram diretamente daqui, capacitados no programa Inova, trabalharam connosco, estavam prontos e o mercado veio buscar. Portanto, preparamos jovens e acho que essa é uma das vantagens que podemos destacar desse programa que nós tivemos. Para além das soluções digitais desenvolvidas, os jovens também foram preparados e estão prontos para o mercado. Badru, com esta nota tão positiva vamos terminar este podcast e eu agradeço-te muito por ter estado connosco. E muito obrigada por terem estado connosco também. Nós terminamos mais um episódio do nosso Extraordinários e vemo-nos em breve.